Minha mãe engravidou com 15 anos de mim. Ela, na adolescência, ela era abusada pelo meu próprio avô. Quando ela contou isso pra minha avó ficou contra ela e expulsou ela de casa. Com 15 anos ela conheceu meu pai, com 16 anos ela me teve, então ela engravidou com 15 e com 16 ela pariu eu, né? E aí o meu pai, ele era envolvido em um alcoólatra. Ele estava devendo na época, quando entraram na nossa casa, quebraram tudo, foram pra cima da minha mãe, ela, apontaram a cabeça dela. E o meu pai, quando ela foi, eles foram embora e ela foi falar com o meu pai bateu nela pela primeira vez. Nisso, ela ficou com medo de não ter uma família, de ficar sozinha, enfim. E com esse medo, ela foi aceitando até que ela engravidou de novo da minha irmã. Eu tinha 4 anos quando ela engravidou. Assim que ela engravidou, eu lembro, eu já tenho memória sobre isso. O meu pai, por ele ser alcoólatra, ele também... Então, ele pegava todo o valor que a minha mãe trabalhava. A minha mãe trabalhava vendendo quentinha. Pra quem não sabe, quentinha é marmita. A gente morava numa comunidade. Ela vendia marmita, meu pai pegava todo o valor dela, esse valor, e comprava. E além dele fazer isso, ele também vendia, ele fazia várias coisas erradas, mexia com coisas erradas, onde colocava a nossa vida em risco. Foi quando a minha mãe decidiu fazer uma medida contra ele e levou ele pras ideias e ele foi expulso da favela. A partir daí, a minha mãe começou a criar a gente sozinha, vendendo quentinhas. Ela conseguiu abrir um restaurante pequenininho ali. E onde a gente mora, na comunidade que a gente morava, era perto da praia, então era bastante turista que ia pra lá, sabe? Lá tinha restaurantes, tinha picos muito bonito e os turistas iam bastante. E pra gente morar bem na ponta assim mesmo, o restaurante da minha mãe fazia muito sucesso, então a gente cresceu ajudando a minha mãe ali no restaurante. Eu tenho uma memória muito boa disso. Apesar dos apesares, a gente cresceu ajudando a minha mãe nesse restaurante. Eu e a minha irmã, a gente tem 4 anos de diferença. Minha irmã se chama Cecília. A minha irmã, completamente o oposto de mim, gente. Eu sempre fui muito tranquila, sempre fui muito quieta. O meu único problema, digamos assim, é que eu sou muito respondona. Eu não guardo desaforo pra mim. Mas eu nunca fui muito de... Como podemos dizer? Eu nunca fui muito de ser namoradeira, de dar trabalho pra minha mãe. Já a minha irmã... quando a gente abriu esse restaurante, a nossa vida melhorou muito. A gente conseguiu comprar uma casa bem no início da comunidade, então a gente não tinha acesso lá no morro. Já a minha irmã, ela tinha acesso por vontade própria, ela subia no morro, ela ficava com os moleques, ela fazia várias coisas. Teve uma vez que ela sumiu por 4 dias, a minha mãe descobriu que ela estava... Ela foi pro baile, depois do baile ela foi pra casa da amiga dela, a amiga dela fez uma resenha e nisso ela esqueceu de avisar nossa mãe e eu e a minha mãe foi lá buscar ela. Eu fui mesmo só pra garantir que a minha mãe não ia levar ela de arrasta, porque eu já tava morrendo de medo, mas eu fui com a minha mãe e a minha mãe chegou lá e deu uma surra na minha irmã na frente de todo mundo. A minha mãe, gente, ela é, assim, muito arretada, sabe? Ela é muito brava. Ela nunca gostou da minha irmã fazer essas coisas. A minha irmã... No início, a minha irmã tinha respeito, fazia escondido. E eu sempre tive muito respeito pela minha mãe, porque eu reconhecia tudo que a minha mãe fazia pela gente. Então, eu tinha medo de que decepcionasse ela, sabe? Já a minha irmã, ela não tinha medo não, minha filha. A minha irmã, ela tava na época da escola. Então, enquanto eu tava estudando, prestei um Enem pra poder ganhar uma bolsa na faculdade, enfim. E mesmo se eu não ganhasse, a minha mãe falou que iria pagar a faculdade. Só que, tipo, eu queria, né, ganhar um desconto, pelo menos.
eu tava estudando muito pro Enem, enfim. E, gente, eu vi um vídeo de que corretivo se passa com pincel. Então eu vou testar. Mas enfim. Eu estava estudando pro Enem e tal, e a minha irmã tava na escola ainda, dando trabalho. Ela cabulava pra poder ir pra casa dos meninos. Teve uma vez que a minha mãe foi fechar o caixa, tava faltando valor. Sim, gente, minha irmã fez isso. Então a minha irmã, ela dava muito trabalho pra minha mãe, coisa que, tipo assim, eu queria ao contrário. Em vez de dar trabalho pra minha mãe, eu queria dar orgulho. Então eu fazia de tudo pra não decepcionar a minha mãe. Eu consegui uma bolsa. Ai, gente, não sei se eu gostei não, viu, fazer com o pincel. Eu consegui uma bolsa pra começar a fazer faculdade. Comecei a fazer direito. E aí, eu ia começar a fazer, na verdade, quando eu consegui a bolsa. E foi a maior alegria da nossa vida. Eu escrevi aqui no braço, apareci no restaurante da minha mãe. A minha mãe, assim, super feliz, a minha irmã. A gente fez uma comemoração. Como a minha mãe passou por isso na infância dela, a gente não tinha família. Nossa família só era a gente e os nossos conhecidos, vizinhos. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa de ter muitas amizades, porque ela sempre foi uma pessoa muito boa. Então ela sempre teve muitas amizades. Sabe aquela pessoa que fez amizade com todo mundo, conhece todo mundo em todo lugar? Principalmente porque ela tinha esse restaurante. Então, tipo, os caras que trabalhavam lá na comunidade iam bastante lá. A minha mãe conseguiu comprar uma casa, então a gente vivia bem, assim, sabe? Tipo, não era com muito luxo, mas a minha mãe dava o que podia. A minha irmã já era meio ingrata. Ela já era um pouquinho mais ingrata, assim, sabe? Enquanto eu reconhecia e admirava e tinha orgulho da minha mãe com todo esse esforço, a minha irmã já era mais rebelde. Já teve várias vezes dela discutir com a minha mãe, questionando a minha mãe, porque a minha mãe não tinha tantas condições, porque que minha mãe não dava as coisas pra ela. Só que, tipo, por ela ser mais nova, era foda, porque, tipo, ela não queria, assim, eu quero um livro pra estudar. Não, ela queria o tênis de marca que tava no momento. Eu e a minha irmã já brigou várias vezes. Eu e minha irmã já teve, tipo assim, várias brigas por esse jeito dela, sabe? Eu ficava bastante revoltada como ela tratava a minha mãe, então a gente brigava feio. Principalmente porque eu ajudava a minha mãe no restaurante e ela já não gostava de ajudar, ela tinha vergonha. Como ela estudava? Eu e ela sempre estudou em escola particular. Sim, a minha mãe sempre pagou nossos estudos. Então eu e ela estudava em escola particular. E ela falava que os amigos dela da escola iam lá, né, no restaurante, porque, tipo, era na ponta da comunidade, mas não era lá dentro da comunidade. Era perto da praia. A comunidade é perto da praia. E ela falava que os amigos dela, quando iam na praia de lazer, iam almoçar, iam jantar no restaurante, enfim, e viam ela, e ela tinha vergonha. Ela tinha vergonha da mãe dela, tinha vergonha de quem a gente era. E, tipo assim, era com aquilo que a minha mãe pagava os estudos dela, entende? Eu ficava muito brava com isso. Teve uma vez que a minha mãe se humilhou pra ela ir trabalhar. Ai, gente, essa base, ela arde o olho. Ai, essa aqui, ó, a Mary Kay. Mary Kay, por favor, hein? Por favor. Faz uma base aí que não arde o olho, mulher. E aí, a minha irmã, minha mãe esse dia, tipo, brigou feio com a minha irmã pra ela ir trabalhar. E quando a minha irmã foi, chegou alguém realmente lá da escola, que era o maior medo dela. Gente, quando isso aconteceu, a minha irmã simplesmente largou o trabalho lá no meio. E só tava eu e ela essa hora. Minha mãe tava cozinhando, a gente tava atendendo. Ela largou o trabalho lá no meio. E a minha mãe foi falar com ela e ela falou que tinha vergonha da minha mãe. Ela, tipo, eu te avisei que ia vir gente da escola, eu tenho vergonha de vocês. E ela sempre falou isso. Só que, tipo assim, ela sempre andou com o povo da comunidade. Ela tinha vergonha do povo da escola, porque ela sempre andou com o povo. As amizades dela era tudo da comunidade. E outra coisa, ela brigava muito na escola particular. Muito, 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 muito. A gente tem 4 anos de diferença.
Então, quando eu tava adolescente, ela tava entrando nessa escola que eu tava. E ela brigava muito com as meninas. Eu lembro que, tipo, eu tinha que sempre resolver os problemas dela, porque ela brigava muito.